essa é uma estratégia para nos enfraquecer emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, porque dessa maneira nós ficamos abatidos e com isso, sem ânimo, sem disposição, a gente não faz mais nada, a gente está sendo destruído, lembra? O inimigo de nossas almas veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Então nós sabemos que as estratégias dele sempre vai ser para atacar nossa mente, nos roubar, nos matar e nos destruir, tá? Um cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Bem-vindo ao nosso devocional diário, um cálice de integridade. Se você é novo por aqui, esse é um trabalho muito especial que Deus colocou no meu coração para fazer, onde nós vamos fazer uma análise juntos, meditar, uma autorreflexão e deixar o Espírito Santo de Deus nos instruir a como sermos íntegros. E bom, essa semana a gente está trabalhando o tema rebeldia. E nesse tema existem muitos comportamentos. E se você não entende ainda do que a gente está falando, aqui a gente trabalha primeiro as consequências que nós temos na nossa vida. Nós olhamos quais são as sementes que nós estamos plantando errado, ou seja, quais os comportamentos que nós estamos tendo, que estão gerando na nossa vida essas consequências, né? Semente, planta, colhe. E nós vamos usar a palavra de Deus para corrigir estes comportamentos e passar a semear novas sementes. Eu quero convidar você diariamente a esse devocional. Então vamos lá? O nosso tema é rebeldia e um dos comportamentos de uma pessoa rebelde é o rancor, é o ressentimento. Olha, é com muito amor que eu convido você a avaliar se os seus comportamentos são semelhantes ao que a gente vai conversar aqui. Vamos lá? Geralmente, e aí eu vou me colocar como exemplo, eu durante muito tempo da minha vida fui rebelde, eu queria justificar, né, a injustiça que eu havia vivido. Eu passei por experiências, essas experiências não foram experiências positivas e eu me senti muito injustiçada. Então eu coloquei dentro do meu coração um rancor. Isso que foi colocado no meu coração não fui eu que coloquei, na verdade foi uma estratégia espiritual maligna. E aí, com base nisso, eu me tornei uma pessoa muito rancorosa. E uma pessoa rancorosa, ela se sente muito triste e abatida. Uma pessoa rancorosa, ela fica relembrando o passado, ela fica se sentindo injustiçada, ela fica constantemente alimentando pensamentos negativos, vive numa profunda solidão, porque não consegue socializar, né? É uma tristeza, é uma amargura, é um rancor, é como se a nossa mente estivesse aprisionada nas trevas. E era assim que eu me sentia. Eu não sei se você se sente assim, se você já passou por isso alguma vez, se existe aí na sua memória, né, um sentimento de injustiça de algo que aconteceu, mas isso é uma característica de uma pessoa rebelde. E por que é rebelde, Nara? Porque nós temos uma instrução bíblica que nos ensina a perdoar. Mas quando a gente não consegue perdoar, é porque a gente está se rebelando contra aquilo que nos foi instruído. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente já entendeu que uma pessoa rebelde, que alimenta o rancor, é uma pessoa que vive constantemente aprisionada em pensamentos negativos, ressentindo o passado, se sentindo injustiçada, fica constantemente numa profunda solidão e tristeza, tá? A gente avaliou isso, você já passou por isso? Tá passando por isso? Sente alguma semelhança com o seu cenário atual? Pois é. Isso acontece geralmente quando nós plantamos as seguintes sementes. Quando nós ficamos vivendo uma vida em que a gente relembra, eu deixei uma colinha aqui, por isso que eu tô olhando. A gente relembra os conflitos passados, sabe? Teve alguma coisa que aconteceu, uma experiência negativa, um problema, e ao invés de a gente perdoar, esquecer e viver as novas fases da nossa vida, a gente prefere ficar aprisionado, prendendo a nossa mente nesses pensamentos no passado. Então, um dos comportamentos é esse, é ficar relembrando. Sabe quando você quer ficar falando daquilo? Você fica caçando uma maneira de relembrar, falar e ficar justificando o que fizeram com você.
geralmente esse comportamento faz a gente culpar as outras pessoas constantemente. Então, eu não sei se você tem o hábito de culpar as outras pessoas pelos problemas, mas eu culpava as outras pessoas. Eu queria que essas pessoas, elas de alguma maneira, elas pagassem aquilo que elas tinham feito comigo. Era esse o sentimento que eu tinha. E isso é aquilo que eu já falei nos vídeos anteriores. Se você ainda não viu, acompanha a semana toda. A gente está fazendo aí esse devocional diário e o tema é esse. Bom, o que acontece? É muito importante que a gente avalie a visão espiritual. Por quê? Porque quando a gente tem o hábito de culpar os outros, de alimentar pensamento negativo, de viver no passado, existe uma manipulação espiritual por trás. Então, esse comportamento que a gente está falando, de rancoroso, de injustiça, de querer justificar e se vingar, é algo maligno, é algo que o inimigo de nossas almas semeia na nossa mente. Então, o que ele faz? Ele faz aquilo que eu já falei nos vídeos anteriores. Ele lança seta na nossa cabeça. Como é que é essa seta, Zinara? Bom, sabe a pessoa que que teve uma atitude desconfortável com você? Ofendeu, enfim, foi injusta? Pois é. O inimigo, ele fica te relembrando essa pessoa o tempo inteiro. Relembrando o que a pessoa falou, o que a pessoa fez, como você se sentiu. É como se ele criasse um loop repetitivo onde você não sai do lugar. Você já viu aquela rodinha que o ratinho fica correndo? É exatamente isso que acontece na nossa mente quando nós estamos vivendo uma situação de rancor. Então vamos recapitular, o nosso tema é rebeldia e esse tema tem como característica uma pessoa rancorosa, porque a gente só é rebelde quando a gente quer se opor a alguém, se opor a alguma coisa, quando a gente quer justificar o nosso comportamento. Só que isso não é o correto, porque nos gera consequências erradas, que já foi falado aqui, né? Consequências, dor, coisas negativas sobre a nossa vida. Então o que a gente precisa fazer? Identificar que por trás de tudo isso existe um inimigo espiritual atacando a sua mente, fazendo você reviver isso, tá? O que ele faz? Ele cega a gente. A gente não enxerga a verdade, a gente não enxerga de fato o que aconteceu no cenário. A gente não percebe o nosso comportamento, a nossa responsabilidade perante a tudo isso. A gente não enxerga que nós devemos tomar uma postura de caminhar para frente e não viver olhando para trás. E ele faz a gente ficar preso naquela rodinha do hamster, sabe? Que não sai do lugar. Essa é uma estratégia para nos enfraquecer emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, porque dessa maneira nós ficamos abatidos e com isso, sem ânimo, sem disposição, a gente não faz mais nada, a gente está sendo destruído. Lembra? O inimigo de nossas almas veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Então nós sabemos que as estratégias dele sempre vai ser para atacar nossa mente, nos roubar, nos matar e nos destruir, tá? Mas como é que a gente resoluciona isso, Inara? O trabalho aqui é esse. Agora a gente vai ver qual é o medicamento. E o medicamento sempre vem com uma palavra de Deus, que é pra gente meditar e aplicar na nossa vida. E aí eu vou começar, se você tem uma Bíblia aí, pega a sua Bíblia, mas eu vou começar com Mateus 18, capítulo 18, do versículo 21 ao 22, que diz o seguinte: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Talvez você já conheça esse versículo, não é uma novidade para você, eu mesma já trouxe isso aqui no meu podcast, mas o que é importante a gente entender dentro disso? Que a gente precisa obedecer a palavra de Deus. A desobediência é característica de rebeldia e traz consequências negativas sobre as nossas vidas. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer espiritualmente falando é ser inteligente. Olha, eu tô com raiva de fulano me fez tal coisa, Inara, você não sabe o que fez, foi a maior injustiça, falou mal de mim, sabe, colocou todo mundo contra mim, enfim, não importa o que fizeram. O que importa é que você tenha uma atitude inteligente. Você se manter aprisionado nesse rancor, nesse looping lá de trás, vai impedir você de viver coisas boas e novas em sua vida. Você vai ficar aprisionado numa coisa negativa. Então a decisão é sua. Quando Jesus fala que devemos perdoar 70 vezes 7, ele está querendo dizer, não importa quantas vezes o outro errar, você vai ser inteligente, você vai perdoar, você não vai se manter preso ao erro do outro. Se o outro errou 70 vezes 7, você não vai se prender nenhuma vez.
você vai perdoar todas as vezes, porque você vai deixar sua mente livre para criar fé, esperança, ânimo, disposição, para aprender a palavra de Deus e viver o novo, viver os sonhos que você tem no seu coração. Isso é uma atitude inteligente, obedecer a Deus, criar um caminho para prosperar espiritualmente, tá? Então, é importante que a gente perdoe. Então, sabe essa pessoa aí que você relembra, que faz você ficar triste, que você fala, não, tá bom, já perdoei, mas eu não quero nem chegar perto. Meu irmão e minha irmã, quando a gente perdoa, o sentimento do perdão, ele é como se tirasse uma carga nas nossas costas. A gente fica leve, livre. Não importa se a pessoa chegar perto da gente, a gente não tem mais rancor, não tem mágoa, a gente não relembra, a gente não sofre. Não há aquele repúdio. Não vem perto de mim, não. Não tem isso, não tem isso. O perdão traz uma liberdade. Então, se você não conseguiu perdoar, se ao lembrar dessa pessoa, dessa circunstância, você se sente mal, você precisa orar por isso para que Deus te ajude a perdoar, tá? Segunda passagem que eu quero compartilhar com você, que ajuda a gente a plantar novas sementes para ter novas consequências e mudar a nossa vida, ela está em Isaías 43:18. Eu vou ler para você também, que eu deixei marcadinho aqui, ó. Isaías 43:18, que diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considere as antigas, eis que faço nova todas as coisas. Olha, aqui Deus está falando claramente pra gente, um devocional é isso, é você entender que Deus está falando com você, é com você que Deus está falando. Para de ficar lembrando do passado. Você percebe que não existe tecnologia, não existe. Nós avançamos muito na tecnologia, mas não existe tecnologia que nos mande do passado? Não existe. Não existe. Não tem como a gente voltar lá atrás e mudar. O que a gente pode fazer é daqui pra frente. Então, daqui pra frente, decida perdoar. Daqui pra frente, decida remover da sua mente esse sentimento de injustiça. Mas, Inara, como é que vai ficar a situação? Então, eu vou ficar injustiçado? Não se preocupa. O mundo, ele caminha dentro de um princípio chamado plantar e colher. Todos nós colhemos aquilo que plantamos. Se alguém em algum momento fez algo que te feriu, não se preocupa, porque essa pessoa vai viver na balança daquilo que ela está semeando. Não cabe a nós nos vingarmos, mas cabe a nós olhar para dentro de nós mesmos e de maneira inteligente plantar sementes boas. Jesus nos convida a isso, nos convida a semear o que é bom, a caminhar de acordo com aquilo que Ele nos ensina diariamente, que é a sua palavra, que é a sabedoria divina. Então, que a gente possa, a partir de hoje, parar de ficar alimentando esse sentimento de injustiça. Aí, Nara, você fala isso porque não é você. Meu irmão e minha irmã, é com muito amor que eu falo isso pra você, como alguém que sofreu muito enquanto se sentiu injustiçado. Eu sofria, eu fiquei uma pessoa amargurada, eu não conseguia sorrir, eu não sentia alegria, porque eu me sentia injustiçada, eu queria vingança. E esse sentimento de vingança, ele atrapalha, a gente não prospera, a gente não tem alegria. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo quer ser uma pessoa feliz, quer viver em paz, quer ter bons relacionamentos, quer viver o novo. E para isso é necessário que você abandone esse sentimento de justiça. Nós não fomos convidados a sentar numa cadeira de juiz e bater o martelo. Fomos convidados a fazer uma autoanálise sobre o nosso próprio comportamento para que a gente possa evoluir constantemente. Então que hoje, nesse momento, você tome posse dessa palavra. Não fique relembrando as coisas passadas, porque a gente não tem como mudar. Não fica dando importância para o que foi falado. Deixa isso lá atrás. Se você tem dificuldade de colocar em prática o que eu estou te falando, eu convido você a orar. Ore, eu já vou orar por todos vocês que me acompanham aqui, mas ore também. Ore, peça para Deus tirar esses pensamentos da sua cabeça, blindar a sua mente. Sabe o capacete da salvação que a palavra do Senhor fala em Efésios 6? Peça para Deus blindar a sua mente para que o inimigo não fique lançando setas para você relembrar o passado, para você não ficar se sentindo injustiçado, para que você não fique rancoroso, mas para que você caminhe dentro de uma direção onde Deus traga para você o novo, porque Ele diz na palavra: eis que faço novas as coisas. Esse vídeo é uma semente nova na sua vida. Deus está me usando aqui para trazer uma clareza. Olha, em vez de você ficar sentado aí, parado, pensando no que aconteceu lá atrás e isso te faz sofrer, começa agora a ler a palavra do Senhor, a ouvir uma pregação, a buscar aquilo que edifica a sua vida, para que você possa viver o novo, para que você possa caminhar para frente. Para concluir aqui, eu quero usar mais uma palavra que eu separei também, que está em Provérbios 18:1. Aqui, Provérbios 18:1. Você sabe que uma das características de quando a gente está amargurado e rancoroso é querer se isolar. Lembra que eu falei?
a gente fica se isolando, a gente não quer estar entre as pessoas, porque a gente está se sentindo injustiçado, ninguém me compreende, é esse o sentimento, né? Ninguém me entende. E aí, isso é uma estratégia maligna, porque se você está sozinho, você começa a achar que você tem razão, porque o inimigo ele começa a manter a sua mente aprisionada. Imagina assim, você se afasta das pessoas. E se afastando das pessoas, você começa a ficar uma presa fácil para um ataque espiritual maligno, porque aí ele começa a lançar seta na sua cabeça. Do tipo, ninguém te entende, ninguém te apoia, ninguém gosta de você, você é um rejeitado, ninguém te ama, Deus não te ama, Deus não importa. E aí você começa a achar que só você se importa com você mesmo. E olha o que Provérbios diz sobre isso. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. O que é bom senso, Inara? Bom senso é a qualidade de você compreender as coisas. É quando você discerne as coisas à sua volta. O que eu quero dizer com isso? Quando você se preocupa só com você, você começa a alimentar um sentimento negativo, egocêntrico. E isso é semente maligna. Isso é estratégia para te atacar, para te aprisionar, para te deixar amargurado, para fazer você sofrer. Então, todas essas palavras que eu estou usando aqui é para trazer uma clareza para sua mente. E aí você fala, tá bom, Inara, eu já ouvi, já entendi, eu faço o que agora? Agora você vai começar a orar para perdoar. Você vai começar a orar para esquecer e se libertar desse ressentimento. E você vai começar a alimentar a sua mente daquilo que te edifica. Você vai fazer esse devocional aqui comigo diariamente. Separa um tempo. Separa aí uma horinha, 1 hora do seu dia. Poxa, são 24 horas. 1 hora só. 1 hora. Separa 1 hora, 60 minutinhos aqui. Você vai ficar comigo aqui uns 20 minutos, meia hora no máximo, e aí depois você vai separar um tempinho para responder os questionários, deixar Deus edificar a sua vida, mudar, tirar essa sujeira que o diabo tentou colocar dentro de você. Eu sei o que você está passando, eu já passei por isso, e muitas das vezes eu ainda revivo situações em que o diabo tenta me setar, mas nós devemos edificar a nossa vida com a palavra do Senhor. Quando a gente olha para frente, e eu digo olhar para frente significa olhar para a palavra de Deus e viver o novo, a gente não consegue ficar aprisionado nas setas. Ore para Deus blindar a sua mente. Perdoa quem precisa ser perdoado. Não alimente mais esse sentimento de rebeldia. Sabe por quê? Porque você pode olhar para mim agora e falar, ai, Nara, mas você não entende. Não procure argumentos contra a palavra de Deus. Quando nós nos opomos àquilo que funciona há mais de 2000 anos, nós temos consequências negativas sobre a nossa vida. O convite aqui é que você medite, seja transformado, se permita ser transformado pela palavra do Senhor, que você faça uma autorreflexão e passe a viver consequências positivas e prósperas sobre a sua vida, tá? Eu vou colocar aqui as perguntas do nosso devocional para você responder em Mateus 18, 21 e 22, Isaías 43, 18 e Provérbios 18, 1. Eu vou colocar aqui as perguntas, você anota, medita e responde aí na sua casa, tá bom? Se você é novo por aqui e não sabe quais são essas perguntas, eu sempre deixo para você que me acompanha uma liçãozinha de casa, que é um devocional que você vai fazer você e Deus. E o que você vai fazer? Você vai responder um questionário de 9 perguntinhas. Essas 9 perguntinhas são perguntinhas que vai fazer você refletir sobre a palavra de Deus e sobre o seu posicionamento, para que você possa de fato começar a plantar novas sementes. Eu agradeço a sua atenção, agradeço você estar aqui com a gente e eu fico muito, muito grata a Deus por Deus me permitir ser usada para compartilhar com você todos esses ensinamentos que mudaram a minha vida, que a gente possa todos os dias tomar um cálice de integridade.